Olá, eu quero hoje falar sobre um tema bastante tradicional na filosofia, chamado problema do mal. Esse tema pode ser formulado com base num método axiomático, que foi como Leibniz formulou o tema e deu solução. Leibniz é um filósofo muito interessante por sua abordagem, pela abrangência da sua filosofia, pelo modo como ele resolveu certos problemas. Um filósofo do século XVII. Nasceu em 1646, morreu em 1716. Viveu 70 anos. Ele formulou o problema do mal da forma axiomática, com método axiomático. É um método que você estabelece as premissas a partir das quais vai desenvolver a demonstração. Esse problema pode ser formulado assim, portanto, os atributos de Deus. Deus é todo poder, todo saber, todo bondade. E o mundo é mau. Ou nós podemos dizer que há maldade no mundo. Esse chamado problema do mal, ele é apresentado de forma a demonstrar que Deus não tem todos esses atributos. Se há maldade no mundo, é porque Deus pode ter todo o poder, todo o saber, mas não tem bondade. Ou Deus pode ter saber, bondade e não ter poder, porque não fez um mundo que não fosse mal ou com maldade. Ou ainda pode ser que Deus tenha saber, tenha bondade e não tenha poder, enfim, sempre falta um atributo, né? Deus pode ter bondade, poder e não ter saber. Enfim, sempre há um atributo que é excluído. Leibniz resolve o problema com uma conclusão bastante interessante. Deus tem todo o poder, todo o saber, toda a bondade, e este é o melhor dos mundos possíveis. Essa afirmação de Leibniz, ela levanta uma certa estranheza. Como este pode ser o melhor dos mundos possíveis? E aí nós apontamos problemas, males, doenças, terremotos, além do que as injustiças sociais e essas coisas. Bom, aqui nós temos que ter uma certa cautela. A gente, em geral, é precipitado, é injusto, quando aponta os males do mundo. Primeiro, nós temos que perceber que todos os males sociais não podem ser atribuídos nem ao mundo, nem a Deus. É isso que Leibniz vai nos indicar. Como se Deus nos dá um mundo com tantos recursos, nos deu inteligência, capacidade de modificar, operar as coisas, por que vamos atribuir ao mundo ou a Deus as maldades da sociedade? Não é? Isso não tem nenhum fundamento. Ah, mas aquela velhinha ia à missa no domingo,
saiu de casa para ir à missa e foi atropelada. Por que uma velhinha vai sozinha para a igreja no domingo? É uma pergunta, porque uma sociedade em que uma pessoa idosa vai sozinha, não tem ninguém para acompanhar, ou foi atropelada porque alguém vem correndo e não se preocupa em ter cuidado devido. E isso não é uma maldade nem do mundo, nem algo que se atribua a Deus. Isso é um problema da sociedade. Então, este é o melhor dos mundos possíveis. Isso não significa que este mundo seja feito só de coisas boas. Existem coisas de todo tipo. O melhor dos mundos possíveis não é um mundo feito só de coisas perfeitas. Se Deus fosse fabricar coisas perfeitas, totalmente perfeitas, ele teria que criar só a si mesmo, o que também não tem sentido. O melhor dos mundos possíveis é, segundo o critério que Leibniz aponta, um mundo de variação, diversidade. E essa variação, ela é organizada segundo um outro critério, que ele chama de compossibilidade. Compossibilidade é o que hoje nós chamamos de sustentabilidade. Quando dizemos que algo tem que ser sustentável, estamos dizendo que, ao introduzir alguma novidade no mundo, isso tem que ser compatível com a ecologia, com o bem-estar, com as condições ambientais, pois é isso que Leibniz chama de compossibilidade. A possibilidade de alguma coisa junto com a possibilidade de todas as demais. Leibniz vê o mundo como um sistema orgânico, harmonioso, tanto que ele chama a sua filosofia de sistema de harmonia pré-estabelecida. A sua filosofia quer mostrar o mundo que também é um sistema de harmonia. E como tal, equilibrado. Quantas coisas nós introduzimos no mundo, imaginando que vamos melhorar, e com o tempo a gente percebe que só piorou, que não foi bom como imaginava. Ver, hoje qual é a recomendação? Não use antibiótico por qualquer motivo. Qual é a recomendação? Não fique usando agrotóxico. Não é? Os biólogos hoje querem que a gente tenha uma disposição mais a favor da natureza, de como ela é. Isso é que Leibniz já apontava no século XVII. A compossibilidade. A não interferência sobre um sistema que já está pronto, já está bom como ele é. E nem sempre a gente julga assim, porque a gente tem um julgamento muito centrado nos nossos interesses, perdendo de vista que o mundo é mais amplo. Imagine, quando a gente vê esses filmes de ecologia, as tartarugas vêm à praia, sabe? Esses filmes, a tartaruga vai à praia e desova 200 ovos. Já pensou 100 tartarugas desovando cada uma 200 ovos? Se todos esses ovos, depois de 60 dias, vão eclodindo, saem as tartaruguinhas, todas elas fossem para o mar, sobrevivessem. Num instante, o mar estaria só ocupado por tartarugas. Então a gente faz uma conta errada, né? Quando diz assim, mas olha, coitada da tartaruga, está sendo alimento de pássaro, de peixes. Mas, do outro jeito, nós teríamos uma quantidade de tartarugas que seria impraticável.
É isso que o Leibniz já observou há tanto tempo. O melhor dos mundos possíveis não é um mundo onde não haja algum sofrimento. Ele é melhor porque ele tem muita diversidade, muita variedade, porque é um todo muito bem elaborado, a complexidade do mundo, que é admirável, que nós admiramos sempre. E quanto mais a ciência se desenvolve, mais a gente tem conhecimento de coisas que são surpreendentes. Mas em 1752, se não me engano, houve um terremoto que destruiu Lisboa. E aí, alguns filósofos da época lembraram de novo da teoria do Leibniz e disseram: olha, o melhor dos mundos possíveis. Um terremoto destruiu tudo. Bom, Leibniz já tinha morrido nessa época, mas ainda vivo ele dizia: eu quero que alguém me prove que este não é o melhor dos mundos possíveis. Mas eu não quero argumentos de fato, eu quero argumentos de razão. O que é argumento de fato? É esse de ficar apontando fatos. A pobre velhinha que ia à missa e foi atropelada. Isso é um fato. A tartaruguinha que foi alimento dos peixes, das aves. Isso são fatos. Fatos que não demonstram nada. No caso da velhinha, demonstra que ela é parte de uma sociedade onde as pessoas não têm atenção e cuidado com os velhos. No caso da tartaruguinha, um julgamento precipitado, porque se todas as tartarugas elas se criassem, logo mais não teria espaço no mar. Argumento de razão é um argumento onde se prove que o mundo poderia ter sido elaborado sem determinados defeitos. O que provoca um terremoto? As placas tectônicas. Será que poderia ser feito um mundo como um bloco, sem placas, monolíticos? Ele seria um mundo melhor que esse? É isso que nós deveríamos demonstrar para dizer que este seria um mundo melhor. Nenhum geólogo é capaz de provar isso. Aliás, as placas tectônicas, elas, graças a elas, permitem uma série de vantagens ou equilíbrios, vamos dizer assim, ambientais. A temperatura do mundo, a composição da atmosfera, tudo isso está interligado. Sem isso, o mundo que não tivesse essas placas também não teria essas condições. Então é por isso que Leibniz defendeu ser esse o melhor dos mundos possíveis. Deus é todo poder, todo saber, toda bondade, e este é o melhor dos mundos possíveis. Não quer dizer que não seja um mundo que tenha algum sofrimento, porque isso é da imperfeição dos seres. Se todos os seres fossem perfeitos, então nós teríamos um ser como Deus. A filosofia de Leibniz é interessante porque ela mostra como que um filósofo do século XVII, sem os recursos que a ciência tem hoje, apenas com reflexão metafísica, podia, já desde aquele tempo, nos apontar coisas que nós temos a cada dia testemunhado ainda mais com os recursos da ciência. É isso que eu acho interessante nesse tema, no que ele demonstra a possibilidade de um pensamento tão desprovido de recursos ser suficiente para nos levar a ver coisas que estão aí todos os dias sendo demonstradas e apontadas ainda com maior evidência. Obrigado.